Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Nessa aula eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Bom, senhoras e senhores, eu estou aqui com o nosso gráfico do Ibovespa, nosso principal termômetro quando a gente fala ali de renda variável aqui no Brasil. E nós estamos observando aqui a continuidade de uma entrada de confirmação que nós venhamos acompanhando ao longo desta semana. Então, como você já sabe, lá no gráfico de 4 horas, o mercado estava trazendo dinheiro até um ponto comprador, numa região de desconto, que é justamente este ponto que você está observando aqui atrás, né? Esse begezinho mais claro. Só que, para que a gente pudesse ter uma confirmação maior do nosso movimento, a gente aguardaria ali, no caso, o fim da onda de mitigação, que é aquela onda que transporta o dinheiro, e o início de uma nova onda, que seria a onda de impulsão, que é de fato a onda de maior relevância, a onda em que existe ali a movimentação principal, que é justamente ali no caso a onda que vai formar uma nova referência, vai criar uma nova estrutura. Então, ao longo da última semana, eu falei para vocês a possibilidade dessa entrada de confirmação acabar gerando para a gente uma oportunidade compradora com a expectativa do rompimento da região da estrutura em si. Então, esse movimento todo ele começa com o rompimento deste fundo, dando automaticamente a validação para essa zona vendedora, no caso, que seria o nosso topo. O mercado ele transporta o dinheiro até a zona mais líquida aqui na parte de cima, principalmente até dentro dessa região de base. Nós acabamos fazendo uma venda dentro desse intervalo, que essa venda acabou sendo estopada, porque o mercado estava com interesse agora de iniciar uma nova movimentação. A partir do ponto que nós rompemos esse último topo, válido por conta do rompimento do fundo, nós temos um evento chamado de Market Shift. Isso é basicamente uma reversão. Então o mercado ele está indicando para nós que possivelmente ele irá trabalhar agora a partir de uma nova referência, a partir de uma nova estrutura. Portanto, nós estamos aqui diante de uma entrada de confirmação. Com esse rompimento do nosso market shift, nós acabamos criando essa nova estrutura. Essa nova estrutura tem como principal objetivo uma movimentação de alta, portanto, a nossa região de desconto passa a ser a região mais líquida, e o mercado ele precisa tirar o dinheiro daqui de cima, do nosso ponto A, e transportar esse dinheiro até o nosso ponto B, é o ponto em que existe ali a liquidez de fato dentro desse movimento. Nós tivemos aqui uma acumulação ao longo dos últimos dias, né, ao longo dos últimos pregões. Tivemos inclusive uma manipulação da nossa região de fundo, onde nós capturamos combustível para que ao longo do pregão de hoje nós possamos ali juntamente com o CPI, né, uma notícia importantíssima no mercado americano, nós possamos ali continuar a movimentação de alta e fazer esse movimento impressionante que nós tivemos ao longo do dia de hoje, rompendo a estrutura e gerando continuidade para a gente. Então, a partir de agora, o que é que eu vou trabalhar aqui dentro desse movimento? Se eu pegar o gráfico de 4 horas, você vai observar que nós temos aqui, né, nossa estrutura maior, a expectativa toda do movimento é transportar o dinheiro até lá na parte de cima. Só que até que isso aconteça, nós temos uma estrutura aqui intermediária, que é justamente essa referência que você está observando, e essa referência que você está observando dessa estrutura intermediária, ela apresenta aqui para a gente algumas informações relevantes. Primeiro, nós temos esta região aqui como sendo uma região, lógico que ela está no nosso ponto de equilíbrio, né? Nós estamos ali numa região de 50%, mas é um ponto que nós precisamos ficar atentos ali por conta dessa estrutura maior, tá? Então você tem uma estrutura menor ali que está fazendo, no caso, a mitigação até essa região toda. E aqui na parte de cima, nós também temos um outro Fair Value Gap também importantíssimo. O principal foco seu ao longo deste movimento em questão que você está observando aqui é, na verdade, seguir com a sua movimentação de alta, seguir ali com a sua expectativa de alta, porque o mercado, obviamente, como você já sabe, tem a expectativa agora, uma vez que ele abasteceu nessa região de fundo, de chegar até aquela região de topo e trabalhar lá na parte de cima com uma movimentação ali um pouco mais
favorável para o rompimento da estrutura lá na parte de cima. Com esse rompimento que nós temos aqui, nós vamos acabar desenhando uma nova estrutura. Nós vamos acabar aqui formando uma nova movimentação. Eu vou desenhar aqui, no caso, este movimento que nós tivemos ao longo do dia de hoje. Eu tenho aqui a presença do meu ponto A. Eu tenho aqui a presença do meu ponto B1, que é justamente essa região de Fair Value Gap dos 60 minutos. Lembrando, né, a favor da expectativa primária. E eu tenho o meu order block aqui na parte de baixo, que eu vou acabar até considerando este ponto de demanda aqui mais abaixo, que é justamente também um outro ponto de B2, que é outro ponto relevante para a gente, onde eu vou acabar também marcando aqui como sendo ponto de destaque, tá? Então eu vou trabalhar com essas duas regiões, B1, e eu vou trabalhar aqui com B2. Qual que é a expectativa do movimento, então, a partir de agora? A expectativa do movimento a partir de agora é que o mercado transporte a liquidez lá do ponto A, lá na parte de cima do ponto A, vou pôr um equal lows aqui, transporte o dinheiro lá do ponto A, aqui da parte de cima, até a nossa região de B1. Então ele traz o dinheiro até o B1 para que a gente possa comprar. Esse movimento do B1, ou do B2, no caso, vai levar o dinheiro até o order block nos 240 minutos. Então ele vai permitir com que você transporte o dinheiro de uma região para outra região. Gabriel, se eu identificar que uma oportunidade de entrada por confirmação, eu posso